Olá, bom dia. São 6 horas e 4 minutos. O programa A Notícia de Frente começa agora. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta edição. Quinta-feira hoje. Vamos falar sobre o Senado, por que as indefinições permanecem e o palanque continua aberto em Mato Grosso. Tem também a disputa ao governo do estado. O senador Carlos Favaro, a princípio, desiste da disputa. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, seja muito bem-vindo, Daniel Petengil. Quinta-feira, começando agora, com muitos temas políticos das eleições 2022. Exatamente. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia a toda a nossa equipe. Bom dia a você que nos assiste todo o estado. Realmente está chegando a hora de decidir, né? Amanhã, sexta-feira, encerra o prazo das convenções. A gente espera que essa novela termine o quanto antes, aqui em Mato Grosso, principalmente. Tá acabando, tem prazo para acabar. Graças a Deus já está chegando sexta-feira, Daniel, embora as atas fiquem abertas, né? Até o dia 15. É isso aí. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Que hoje tenhamos um programa maravilhoso. Como sempre, né, Luciana Gavilha? Bom dia. Como você bem disse, tudo na vida tem prazo para acabar. A eleição não é diferente, né? Tudo passa, absolutamente passa. Bom dia, Daniel Petengil. Bom dia a todos vocês que acordaram bem cedinho para ficar bem informado. Vamos embora que hoje ainda é quinta-feira, tá? Amanhã que é sexta-feira. Vamos embora. Tá quase sextando, gente. É isso que quer dizer, viu? Bom, enquanto não sextou ainda, vou pedir aqui para o Daniel Petengil, por favor, trazer para a gente os destaques do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Conta para a gente, então, as notícias bombásticas da edição de hoje, Daniel. Sim, vamos lá, Luciana, edição 10/926. Vamos começar aqui pelo esporte, rapidamente. Aqui para o Cuiabá, contratou um ex-jogador do Palmeiras, o Davidson, né? Controverso jogador, mas foi um bom centroavante. E ao lado, o próprio Palmeiras ontem conseguiu arrancar o empate com o Atlético Mineiro 2-2, depois de estar perdendo por 2-0 lá em Minas. É um time cascudo mesmo, os Palmeiras. Vamos para os destaques de política aqui. A novela eleitoral de Mato Grosso. Favaro desiste e Márcia Pinheiro é o plano A da chapa opositora. Vamos falar bastante sobre isso hoje. Palanque fechado. Mendes faz novo aceno a Bolsonaro. Ontem teve uma reunião lá em Brasília. Vamos dar um destaque para essa foto caótica aqui, ao lado dos ônibus queimados ontem ali em Várzea Grande, num terreno. Foram dezenas de carcaças de ônibus, veículos que ficam ali. Mais de 30, pelo menos 30 ônibus e outras sucatas que ficaram em ferro velho improvisado às margens da BR-163, perto do Trevo do Lagarto. Foi um incêndio muito impressionante mesmo ontem aqui na Baixada Cuiabana. Aqui, sem autorização da Anvisa, Polícia Federal apreende remédios estrangeiros. Operação da PF ontem aqui na capital. Execuções no interior. Pistoleiros agem em plena luz do dia. Com destaque aí para Rondonópolis e Barra do Garças, mas também tivemos execuções em Sorriso. Esse problema está cada vez pior aqui no estado, as facções. Dia dos Pais. Pesquisa estima crescimento de 18% das vendas na data. Aqui também a CDL, essas são as projeções da CDL para o Dia dos Pais no outro domingo. Sem ser esse, vai ser outro. São essas as principais chamadas e os destaques do jornal A Gazeta desta quinta-feira. Obrigada, Daniel Petengil, por trazer para a gente, então, os destaques da edição de hoje do Jornal A Gazeta. Olha só, fica aquele recado já para você, o número do WhatsApp aí do programa Notícia de Frente congeladinho na sua tela para você caprichar nas mensagens. Já sentiu a temperatura que será hoje aqui nessa bancada, né? Então, participe conosco, nós fazemos questão da sua participação, de ter aquele momento de interatividade. E também você pode nos assistir pelo Facebook ou então pelo portal Gazeta Digital. Bom, vamos agora para uma treta, professor Haroldo, Daniel Petengil. Nunca tem treta aqui nessa bancada, né? Imagina. Tem fogo no parquinho, assim, né? Mas treta, sim, de vez em quando a gente põe uma lenha aqui no já negócio. que o senhor falou fogo no parquinho, envolve criança. O senhor acertou, hein? Olha aí. Tá olha que coisa interessante, hein, professor? Olha só, gente, o assunto é sério. E houve até uma certa advertência, viu, do presidente da Assembleia Legislativa. O deputado Eduardo Botelho foi questionado em relação à conduta de alguns colegas. E que colega em especial seria esse? O deputado Gilberto Catani. Por quê?
Desde que houve aquela discussão, que estava tramitando a lei dos CACs, que permitiria a arma, o uso da arma por outras categorias fora da atuação do trabalho, o deputado fez inúmeras postagens com armas, só que uma postagem foi bem indigesta, viu? Ele colocou uma foto com uma criança, a família e algumas pessoas estavam armadas, inclusive uma criança segurando uma arma. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa imagem, mas vamos ouvir o que disse o deputado Eduardo Botelho. Bom, chegou aí a imagem para a gente, uma imagem, uma foto em família, tá? O deputado com a família tem pelo menos aí 2 armas e uma na mão da criança. É que a imagem está bem ao longe, talvez fique um pouquinho confusa essa imagem, mas a criança está segurando uma arma e o deputado está com outra arma. Então confunde, as 2 armas acabam tendo um encontro ali. Bom, o deputado Botelho até foi pego de surpresa, ele não tinha visto esta postagem, mas a imprensa cobrou do deputado um posicionamento. Vamos ouvir o que disse então Eduardo Botelho? Não, eu vi essa notícia, realmente não vi. Eu vou conversar com o deputado. Eu acho que nós, deputados, temos que tomar certo cuidado. Nós somos figuras públicas e nós temos que tomar cuidado com o que a gente posta. Eu acho que, principalmente que envolvendo crianças, tem que se tomar um cuidado especial. Então, mas eu não vi nada do deputado, não vi a foto, não vi nem se ela existe mesmo. Existe. Então, pois é. Realmente eu não vi. Agora, eu acho que o deputado tem sim que tomar um certo cuidado. Apologia à violência, a armas. Eu sou a favor de ter armas nas propriedades rurais, daquelas pessoas que têm. Eu sou a favor, agora tem que ter responsabilidade. Nós não podemos popularizar isso e nem criar aí uma espécie de liberação geral aí para todo mundo, para crianças, para todos. Não, nós não estamos num país sem lei. Nós temos que ter leis, temos que respeitar principalmente a juventude. E eu não vejo com bons olhos esse negócio de estar... fazer ostentação com arma, tá publicando foto com arma. Eu vejo muita gente fazendo isso e essas pessoas, inclusive eu digo até para policiais, hein? Policiais que querem continuar sendo policial, ele não pode entrar na política, ele tem que ficar lá na polícia. Se ele entrou aqui, ele tem que esquecer a arma dele, porque a arma dele passa a ser o diálogo, passa a ser a palavra, passa a ser o parlamento, não a arma mais. Então, serve para ele, serve para todos os outros. Bom, já foi o recado, a advertência direta aí tanto para o deputado Gilberto Catani, quanto para o vereador Marcos Pacola e para todos aqueles que militam aí nas Forças Armadas, desejam o poder, mas ficou claro aí, olha, quer ser policial, seja policial, quer ser político, seja político. Não dá para juntar as 2 coisas. Bom, mas vamos falar primeiro desse caso do deputado Gilberto Catani. O fato é que essa foto continua ainda nas redes sociais do deputado. Houve algumas críticas por parte de próprios seguidores do deputado, dizendo que é falta de responsabilidade ter uma imagem dessa, postar, no caso, fazer apologia ao uso de armas, mesmo tendo uma criança segurando. Até porque, vou lembrar aqui, que de acordo com a lei, o Estatuto do Desarmamento, é proibida tanta comercialização de armas de brinquedo que possam ser confundidas com arma de fogo. Mas peraí, Luciana, por que você está falando arma de brinquedo? Porque, segundo o professor Haroldo, conversou com a assessoria do deputado, e qual foi a resposta? Seria uma arma de verdade ou uma arma de brinquedo? Uma arma de brinquedo. Inclusive, foi publicado em alguns sites, né, a declaração de que a arma era de brinquedo. Né? Mas esse problema de divulgação de crianças com armas, ele não é novo no Brasil. Em 2019, um deputado do Espírito Santo, Assunção, também acabou publicando uma imagem da própria filha, de 10 anos de idade, segurando uma arma num estande de tiro, né? Inclusive, a declaração dele, ele disse o seguinte: a gente precisa mostrar para os nossos filhos, para as nossas filhas, né, o que é o verdadeiro empoderamento. Isso gerou uma repercussão negativa gigante para todos os lados, né? Existem algumas coisas no Brasil que, na teoria, funcionam muito bem. O Estatuto do Desarmamento é claro, né? É proibido, inclusive, você vender simulacro, essa história toda. Mas a qualquer lugar que você vai, na internet, você vai encontrar armas sendo vendidas. Armas de airsoft, por exemplo, né, que tem aquela ponta vermelha, em que a criançada utiliza e utiliza muito, né, em locais específicos, e acabam tirando
foto com essa arma. Quer dizer, lei existe, mas na prática ela não tem efeito. Absolutamente não tem efeito nenhum, deveria ter. Eu acho que realmente fazer apologia à violência, né, incitar a criança à utilização de armas, por mais que ela seja de brinquedo, não é legal. Não é legal porque existem outras formas de brincar, outras formas de você, né, fazer com que essa criança tenha uma infância mais lúdica, mais criativa, né, com algo mais interessante do que necessariamente uma arma, né? Uma criança que cresce tendo como brinquedo uma arma, ela cria princípios e valores que muitas vezes não são condizentes em convivência social, né? Na sua própria formação, ela já cresce num sistema de defesa, né? Quer dizer, então, e tem ali como algo que possa criar nela um sentimento de superioridade. Isso é muito ruim em relação à sua convivência social, né? Porque uma coisa é você utilizar a arma para você se defender dentro de uma propriedade privada, dentro de uma fazenda, né? Agora, você fazer propaganda da utilização da arma, eu acho isso um tanto grave e perigoso. E na mão de uma criança ainda, pior a situação. Eu acho que é uma polêmica absolutamente desnecessária, porque a lei, a meu ver, não funciona na prática, né? Sabe? Mas que a gente precisa refletir sobre esse tipo de divulgação, a gente precisa. Olha só, e o Ministério Público, Daniel Pettingil, já tem um posicionamento, tá? Na quarta-feira, o Ministério Público solicitou que o deputado seja investigado pela foto, justamente o nome no Estatuto do Desarmamento, Daniel. E, Luciana, vamos entender o contexto, né, dessa foto e dessa postagem. A nossa sociedade, a sociedade brasileira como um todo, nunca foi tão armada como agora, né? Nós temos estatísticas aí que nos últimos anos o número de clubes de tiro e o número de pessoas que são CACs, né? São esses colecionadores, atiradores e que são abrangidos pela lei, a lei que inclusive está sendo flexibilizada, né, aqui em Mato Grosso, por autoria do próprio Gilberto Catani, essa questão de porte e posse de armas para os CACs, né, os atiradores, para quem treina com armas, eles têm mais liberdade para, inclusive, circular por aí com armas. E esse levantamento que foi feito recentemente aponta que em torno de 600 mil pessoas do país estão armadas. Isso é quase o dobro do que as próprias forças policiais têm atualmente de homens e mulheres armados no país. Então, isso é um contexto bastante grave, que eu acho. Sim. O Gilberto Catani é um ativista desse novo conceito que apregou a liberdade com armas no Brasil, né? Temos também como defensor dessa mentalidade, dessa ideologia, o Nelson Barbudo, isso em nível federal. Existe um movimento muito grande, não tanto em Mato Grosso como em outros estados, defendendo essa liberdade com armas, que eu questiono bastante, porque, primeiro, nós não podemos, como diz o professor, é legítimo que você faça a sua defesa dentro da sua propriedade, dentro da sua casa. Agora, é outra coisa você ter legitimidade, flexibilidade para andar com armas por aí. E é isso que tem acontecido em nível de legislação, né? Então, o Brasil já está com, como eu disse, cada vez está abrindo um novo clube de tiro em cidade pequena, grande e média do país. Mais gente está se interessando por andar e por manusear armas. E eu creio que nós, como população civil, não temos o discernimento, não temos o conhecimento e muitas vezes, né, a ponderação adequada para poder resolver nossos conflitos por aí com armas, tendo armas na cintura. A gente precisa ponderar uma coisa que eu acho muito importante, né? Inclusive vou pegar como de apoio na fala do próprio Daniel, né? A arma, assim como o automóvel, né, não mata ninguém, absolutamente ninguém. O problema é quem manuseia a arma. Muitas dessas pessoas que têm posse de arma ou porte de arma não têm equilíbrio suficiente, não têm preparo nenhum e conseguem clandestinamente uma arma. Aí você tem um problema. Eu sou a favor do sujeito que tem uma propriedade privada, por exemplo, né, ou que seja rural, que seja, ter direito a ter arma para poder se defender ali naquela situação isolada muitas vezes, até de pessoas mal intencionadas, né? E vou botar mais polêmica nessa história toda em cima da fala do deputado Eduardo Botelho. Não vou me posicionar nem se eu sou contra nem a favor, mas fazer com que você reflita aí do outro lado com relação a esse questionamento que eu acho que é importante. Ele disse assim: o policial, quando entrar na política, deve abandonar a arma. Vamos exercer aqui a reflexão sobre o posicionamento do Tenente Coronel Pacola, que viveu a vida toda
combatendo o bandido. Ele desmantelou aquela quadrilha do cangaço, ou seja, uma quadrilha perigosíssima no Brasil todo. Lida com o bandido de manhã, de tarde e de noite, dorme com o olho aberto e o outro fechado, né? Porque realmente não sabe o que é que pode acontecer. Como é que um cara desse pode andar desarmado? Veja bem, eu não estou defendendo o Pacola, ele tem problemas, eu estou levando em consideração o assassinato, o homicídio, aquilo lá que aconteceu lá com o Japão, né? Mas eu acho que em determinadas situações, por exemplo, em determinadas ocupações, como delegados, tenentes coronéis, né? Por conta da forma, inclusive apresentador de televisão, hein? Tá? Porque mexe com facção criminosa o tempo todo e fazendo comentário. Quero deixar bem claro isso, né? Eu acho que essas, independente da situação do Pacola hoje, porque hoje é um outro cenário, né? Mas eu acho que se você parar para pensar exatamente nesses policiais que enfrentam facções criminosas diuturnamente, né? Eles precisam ter pelo menos o direito de se defender. Então, nesses casos específicos, não sei se realmente tirar a arma dele é algo vantajoso, entendeu? Porque é muito fácil para o deputado Botelho falar. Claro. O né? que pode ser salutar em relação a ele como eu estou apenas colocando um questionamento, sim, gente. Eu não estou aqui da Assembleia, defendendo ninguém. É o acesso das armas ao plenário. Eu acho que realmente... isso aí eu sou contra. Você tem que ter realmente um se você tem segurança ali, exato, não tem necessidade. Porque nós temos ali pelo menos o delegado Claudinei, né? O Eliseu Nascimento, que também é um deputado e também era do BOP, e o João Batista, que é agente penitenciário também, né? Então, pelo menos esses três têm porte de arma. Né? Não sei se eles fazem o ingresso ali na área da Assembleia armados, mas realmente tem que se prestar atenção em relação a isso, né? como parlamento. É porque a própria Assembleia tem a de segurança ali, tem o segurança da Assembleia, tem tudo ali, não tem? Mas é exatamente isso que o presidente da Assembleia disse que vai acabar ponderando juntamente com os seus pares. Sim. Quer ser policial? Continue sendo policial. Da porta para fora. Aqui dentro. Aqui dentro tem que agir como um parlamentar. Eu preciso fazer uma escolha, professor, como tudo na vida. Agora, as entidades, os órgãos públicos, eles têm todo um sistema de segurança. Mas no caso do Pacola, a gente vai falar daqui a pouquinho, tem outros elementos também para trazer, só para a gente finalizar essa questão aqui da foto do deputado Gilberto Catani. Eu estou aqui com as redes sociais do deputado, inúmeras manifestações dos seguidores deles. Vou preservar aqui a identidade de quem comentou a foto, mas olha, tem as duas questões aqui, duas avaliações dos seguidores, aplausos, dando força, apoio pela conotação da imagem. Talvez as pessoas não tenham nem notado ou se deparado, de fato, Daniel, com aquela imagem da criança segurando a arma, porque é uma imagem que está um pouquinho difusa ali, né? Se confunde um pouquinho. Olha, mas tem pessoas que criticaram, disseram assim, olha, você é louco, colocar a arma na mão de criança, que responsabilidade, a polícia tem que investigar isso, lugar de arma não é na mão de criança. Um outro aqui, Deus me livre desses evangélicos com armas nas mãos, o bicho está dando risadas no inferno. Outro post, o alvo não é Bolsonaro, eles querem atingir o povo brasileiro, a pátria, o Brasil. Bolsonaro é somente o último baluarte de defesa do país. Eles querem eliminar essa última defesa da liberdade do povo. Por falar no presidente, mas o presidente no ano passado também fez algumas postagens de criança com armas. Sim. Né? Houve muita polêmica em relação a isso, aí o presidente se defendeu, dizendo que a infância dele teve essa conotação. Exato. Mas era um outro período, era uma outra época. O filho dele, o Eduardo Bolsonaro, fez recentemente uma festa do aniversário da criança com o tema arma. Né? O bolo era uma arma. Pois é. Outros também aqui que seguem o deputado aplaudiram, bom, enfim, é um assunto bastante polêmico e ainda, gente, olha só, o deputado sobrou, já mandou recado para o Pacola, que vocês estavam dizendo, inclusive o próprio vereador, agora mudando um pouquinho de assunto, mas ainda nessa esfera das armas, parece... Daniel, que talvez vai ser analisado ainda, mas pelo menos a assessoria jurídica do vereador Marcos Pacola pode pedir segurança armada para o vereador ter proteção, já que o Ministério Público solicitou a suspensão do porte de arma
do vereador. Mas esse assunto a gente vai tratar daqui a pouquinho, viu? A gente vai trazer todos os detalhes em relação ao que pode acontecer, tá? Só fico pensando aqui quem vai pagar essa conta se caso isso acontecer. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, viu? Porque agora, gente, eu vou chamar uma participação ao vivo do repórter Antônio Carlos Silva. Ele vai falar para a gente da chapa de oposição a Mauro Mendes, aquela chapa da Federação de Esquerda. Será que vingou? Será que teremos então o senador Carlos Fávaro para disputar a eleição com o governador Mauro Mendes? Quem vai trazer então essa resposta para a gente ao vivo? Antônio Carlos Silva, bom dia para você, querido. E aí, definições ou indefinições, Antônio, que marca nesse momento? Bom dia, Luciana, Haroldo, Daniel e você que acompanha a notícia de frente. No momento, indefinições. E essa definição esperada aí no caso da Federação de Oposição de Esquerda, formada por PT, PV e PCdoB, vai passar por aqui onde nós estamos, em frente a um hotel onde hoje à tarde começará a convenção estadual do MDB, porque os MDBistas estão divididos em grupos políticos no partido para definir, para se chegar aí a um consenso. A prioridade dos MDBistas é eleger e reeleger deputados federais e estaduais, mas lideranças do partido estão apoiando candidaturas majoritárias diferentes. Por exemplo, o grupo político da deputada estadual Janaína Riva apoia a reeleição do senador Wellington Fagundes e a reeleição do governador Mauro Mendes. O Wellington, que é do PL, Mauro Mendes, que é do União Brasil. Por sua vez, o presidente regional do MDB e candidato à reeleição a deputado federal Carlos Bezerra apoia a candidatura de Neri Geller ao Senado. E, por sua vez, o grupo político do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, busca uma candidatura de oposição ao Palácio Paiaguás, à candidatura à reeleição de Mauro Mendes. Isso junto à federação formada por PT, PV e PCdoB. No dia de ontem, a expectativa era de que a federação divulgasse o novo nome que vai disputar o governo do estado. Isso diante da segunda desistência do senador Carlos Fávaro em disputar o Palácio Paiaguás. Ele anunciou que em Mato Grosso ele vai coordenar, vai defender a candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República, mas que nesse momento ele não disputa eleições em Mato Grosso. Então, hoje, a federação formada por PT, PV e PCdoB e com apoio aí do prefeito Emanuel Pinheiro, deve divulgar aí o nome dessa federação ao governo do estado. Certo é que a federação já tem um apoio aí ao Senado. É o nome do atual deputado federal que vai disputar o Senado Federal pelo Partido Progressistas, Neri Geller. E nesse final de participação ao vivo aqui, no Notícia de Frente, eu volto com vocês, mas antes vamos ouvir aí Neri Geller. Na verdade, o Fávaro não tinha em nenhum momento confirmado que seria candidato. Ontem nós tivemos uma reunião, sim, com essa movimentação toda que teve durante o dia. O Carlos se empolgou, sim, e à noite esteve na reunião, como ele está em todas as reuniões, participando desse grupo político que é a principal liderança nossa hoje, e demonstrou uma possibilidade, mas uma possibilidade. Ficou muito claro ontem, inclusive na coletiva, não na coletiva, mas na fala com a imprensa, de que os dois nomes estariam postos, dele e da Márcia. E ele colocou já que seria uma situação difícil dele ser candidato. De manhã ele definiu por não ser o candidato e nós temos que respeitar isso, e eu estou muito tranquilo com relação a isso também, porque eu sempre deixei muito claro com a imprensa que estava definido, era o projeto de candidatura ao Senado, e que nós estaríamos, depois que eu defini por ir numa composição com a federação, que nós, num primeiro momento, tínhamos alinhado para a primeira-dama da capital ser a minha suplente. Como ela está sendo projetada para ser candidata a governo, nós agora vamos conversar, definir exatamente quem que vai ser candidato a governo e, principalmente, começar a definir a questão da suplência que se consolida amanhã nas convenções.
Bom, muitos pontos para serem considerados aqui, mas a pergunta que não quer calar, Daniel Petengil, aí de fato a gente pode se despedir do senador Carlos Favaro? Será que de fato ele não vai encabeçar esta disputa? Porque a princípio o que se ventilava, o que tentava se construir com a federação era o senador Carlos Favaro fazendo a cabeça de chapa, sendo aí o candidato ao governo de Mato Grosso e tendo Márcia Pinheiro como vice. Mas agora tudo pode mudar e aí sobe Márcia Pinheiro, mas o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, foi muito taxativo, viu? Ele disse o seguinte, ok, o nome da Márcia, um brilhante nome, mas aí vamos ter apoio irrestrito do presidente Lula? Vamos ter grana? Ele quer todo um poderio para, de fato, chancelar a primeira-dama como candidata ao governo. É mais ou menos isso, Daniel? Esse cenário que altera o tempo todo, bem movediço, né, aqui em Mato Grosso, na noite de terça para quarta, as chances do Favaro ser o candidato seriam de 80%. Né? De repente, ela caiu a zero, né, em questão de horas. Houve negociações na madrugada aí e o próprio Favaro acabou anunciando para os aliados que não teria condições de encampar, de encabeçar esse projeto. E tudo caiu no colo da primeira-dama, Márcia Pinheiro, ela que é o plano A, eu diria que é o plano único, né, dessa federação de esquerda, não tem um outro nome capaz, hoje, faltando um dia para o fim das convenções, de aparecer, né, alguém de modo alternativo e que aceite, né, esse desafio. Ela está fazendo os últimos ajustes aí, como você bem também destacou em relação ao Emanuel Pinheiro. Ele quer saber sobre recursos, quer saber sobre estrutura de partido, do próprio PT, da Federação de Esquerda aqui em Mato Grosso e da postura, né, desses partidos aliados em relação ao palanque do Lula, né, aqui em Mato Grosso, se vai ser feito de forma mais clara, né, de forma direta, o que vai ser pedido esse apoio, né, para a candidatura do petista. E também outra coisa muito importante, vários pontos na verdade, como o Neri já disse ali na Sonora, a questão da suplência dele próprio, né, ele como candidato ao Senado, os suplentes. E aí você acaba tocando num ponto importantíssimo, que é a posição do PSB do Max Russi, um grande aliado do governador Mauro Mendes, e que já sinalizou, olha, ainda estou esperando, eu continuo confiando que o senhor vai deixar esse palanque aberto para que haja uma composição utilizando aí a candidatura da Natasha no seu projeto de reeleição. Mas caso o governador decida de outra forma, que é o que está sinalizando há muito tempo, mas não bate o martelo de que vai fechar o palanque, aí sim o Max Russi já ontem admitiu que estava procurando outros rumos, outro planejamento, né, uma alternativa para a candidatura da Natasha Slessarenko em 2022. Né? Então, ou ela se aproximar definitivamente da Federação da Esquerda, que é o que acontece nacionalmente com o Geraldo Alckmin, ou de repente ela ter uma candidatura avulsa em uma outra composição com alguns outros partidos que não foram nem lá nem cá, nem para Mauro Mendes, nem para a Federação da Esquerda, e manter a sua candidatura. São muitos pontos realmente a serem definidos, o eleitor está confuso, né? O próprio Eduardo Botelho falou em uma outra oportunidade que o cenário está bastante confuso, é uma salada, bagunça, né? Isso realmente eu não sei, na verdade, resumindo, no frigir dos ovos, só realmente é favorável ao governador Mauro Mendes, porque ele deixa a situação toda indefinida, atrapalha, de certa forma, a formação de chapas de oposição, e ele por enquanto, está sozinho para a candidatura ao governo do estado. Professor Haroldo Arruda, só vou lembrar aqui que a federação já citou 5 nomes, incluindo o de Márcia. Vamos fazer aqui uma retrospectiva para lembrar o eleitor de todos esses nomes apresentados pela federação. Olha só, nós tivemos aqui José Roberto Estopa, do PV, o vice-prefeito da capital. Foi o primeiro nome, o prefeito tentou colocar aí o vice, mas em todo momento ele bateu o pé e disse que não ia e, de fato, não saiu do lugar. Depois, a ex-reitora da Universidade Federal de Mato
Mato Grosso, a Maria Lúcia, que é do PC do B. Na sequência, aí apareceu o nome de Carlos Favaro, que aí depois recuou, aí apareceu novamente o nome do professor Domingos Sávio. E aí recuou, voltou Favaro e Márcia, ou seja, 5 nomes Tem durante outro aí também, todo Percival. esse período. Lembra do Percival? O Percival foi Mas lançaram. Né? Aquele foguetinho pequeno, pudim, entendeu? cogitou-se, mas não houve assim, um trabalho de fato para falar que ficou aí aguardando uma resposta, fazendo as articulações. Mas 5 nomes até o momento, pode ser que hoje mude tudo. Não sei se pode aparecer um 6º nome, Daniel Petenjil, se Favaro volta ou não, se realmente é o fim de Favaro, coloca-se Márcia Pinheiro. Não sabemos o que vai acontecer hoje, porque tem como adiar, porque ontem foi adiada a reunião, certo? Sim. Foi marcada para hoje às 5 horas da tarde. A imprensa vai acompanhar o resultado, se é que vai ter um resultado hoje, professor. Porque amanhã não pode passar, tem que ter um resultado. Você quer saber o que vai acontecer? Pelo menos até amanhã. Ou o que o senhor acha que vai acontecer? Só um minuto, deixa eu pegar minha bola de cristal aqui, vou colocar Pois aqui é. em cima. E Futurologia, vamos ver. Uma coisa é certa, né, com relação a Carlos Favaro. Ontem meu comentário foi exatamente em cima dessa possível chapa ao governo do Estado de Carlos Favaro e Márcia Pinheiro, sendo o Carlos Favaro candidato ao governo do Estado e a Márcia como vice, né? E eu deixei claramente que se fosse o oposto, seria um pouco mais competitivo, considerando que o Carlos Favaro conseguiu, num espaço curto de tempo, criar uma pecha muito ruim aí, inclusive de traidor, por conta das suas declarações, né? E rejeição em eleição faz uma diferença gigante. O Carlos Favaro tem uma rejeição infinitamente maior do que a de Márcia Pinheiro, nessa situação toda, né? Agora, o que a gente precisa entender também é o seguinte: se realmente construírem um projeto político e derem estrutura para Márcia Pinheiro, ela pode sim desenvolver um trabalho importante, principalmente com boas propostas na área social. Tem o aceite de uma boa parcela da população, principalmente dos servidores públicos, que de certa forma são desafetos aí do governador Mauro Mendes, que não conseguiu ter sensibilidade suficiente para entender boa parte dos servidores públicos que estão realmente profundamente magoados com ele, né? E aí a situação é o seguinte: Carlos Favaro, na verdade, caiu a ficha dele. Ele percebeu que não tem condição nenhuma de realmente alçar e de construir uma candidatura ao governo do Estado de Mato Grosso, apesar de ter um incentivo aí do pré-candidato Lula, né, prometendo mundos e fundos para que ele pudesse realmente capitanear essa nova empreitada, enfrentando o Mauro Mendes, que está simplesmente ainda em voo de cruzeiro, volto a ressaltar, por conta do que fez no estado de Mato Grosso e vem fazendo, conseguiu equilibrar as contas, né? Apenas precisa dar um pouco mais de transparência e solidez na sua posição política com um certo alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. Percebam que ontem, né, eu disse que o discurso dele aqui em Mato Grosso seria um e lá em Brasília seria outro. E foi exatamente isso que eu disse, né? Lá ele disse e assinou embaixo de que realmente, juntamente com vários empresários, com políticos importantes, que realmente irá pedir voto para Jair Bolsonaro e estará leal nesse processo da eleição em 2022. E o que a população espera é exatamente isso: transparência, posicionamento político, ideologia política, né? Mostrar os planos de governo para que as pessoas possam analisar esses planos todos e, de certa forma, legitimar aquele que a gente acredita que pode, de certa forma, nos representar da melhor forma possível. É isso, a corrida eleitoral apenas está começando. Enquanto esses caras não decidirem, principalmente essa federação que envolve a Márcia e o Carlos Favaro, né, o Neri e companhia limitada, pior para eles, porque quem ganha é realmente quem já está com uma proposta mais sólida, transparente e já, de certa forma, correndo para as urnas, né? Obrigada, professor. Mas, Daniel, olha só, e além do próprio prefeito da capital, né, ter esse conchavo aí, solicitar de fato um apoio amplo para a Márcia Pinheiro, ele também está, nesse momento, tentando convencer a Federação PSDB Cidadania para poder se unir. Será que a gente pode ter, de fato, esta composição, esse apoio desse partido? Sim, o PSDB aqui em Mato Grosso ainda não se definiu, né, para que lado vai. Havia uma tendência de caminhar com o Mauro Mendes, mas o partido aqui ainda não se definiu, não se decidiu. E é provável também que eles vão se aliar com a Federação da Esquerda. Tudo depende realmente
dessa sinalização de hoje, né? Que a gente espera que haja essa reunião e ela seja definitiva, para mostrar que estrutura, que poder, né? E principalmente quais são as pessoas que estarão encabeçando esse projeto de oposição à candidatura do Mauro Mendes aqui em Mato Grosso. O que realmente chama atenção é isso, né? Acabou sobrando apenas uma opção, né? Contrária ao projeto atual do governador. Outra, provavelmente não tem. A gente tem uma sinalização do partido mais puro sangue bolsonarista, que é o PTB, que deve lançar a coronel da Polícia Militar Zózima, né, para o governo do estado. Isso ainda pode ser referendado, deve ser referendado amanhã em convenção, né, mas não seria um projeto ali que vá preocupar muito e vá fazer aquela concorrência muito forte, né, contra a reeleição do governador Mauro Mendes. Vamos esperar, principalmente em relação a essa questão do palanque aberto, que ele, governador, admite que esse é a prioridade dele. Ele tenta, como o professor disse, fez a sinalização clara ali para o Bolsonaro, para o Jair Bolsonaro, mas não para o Wellington Fagundes, né? Então, continua ainda muito indefinido. Obrigado, Daniel. Olha só, agora nesse momento, gente, vamos para as mensagens. Falamos de 2 assuntos aqui bombásticos em relação às indefinições das eleições 2022 e também o caso da arma com criança, um post do deputado Gilberto Catani. Então, agora a gente vai ampliar aqui o momento de interatividade. Vamos lá, viu? Olha o novo recorde de mensagens. Qualquer candidato que se unir ao corrupto Lula estará destruindo sua carreira política. Eu não voto. Falando, então, no caso da possível candidatura de Márcia Pinheiro ao governo com a Federação de Esquerda. Vamos lá. Bom dia, bancada. Professor Haroldo, este Fávaro é calango do sertão, só vive fugindo. Coitado. Bom dia, bancada. Eles podem fazer todos os conchavos e acordo, mas não terão meu voto. É o Afonso de Tangará da Serra. Entre a Márcia e Mauro Mendes, funcionários públicos, acredito que para nós a Márcia seria bem melhor do que Mauro Mendes, que nada fez por nós. No seu governo ficamos mais pobres e Mauro só ganhou aumento no desconto da Previdência de 11% para 14%. Por favor, vamos mostrar que nossa memória está boa. São os servidores aposentados que têm essa grande mágoa com o governador Mauro Mendes por conta do desconto previdenciário, desse aumento da alíquota, e eles não perdoam. Bom dia, bancada. As ironias continuam em nossa política estadual. Se puxar a capivara de 100% dos candidatos atuais, creio que tem rastro em muitos deles. Aí pergunto, cadê a lei da ficha limpa? Será que funciona? É o Jorge Morada do Ouro. Cada eleição vai, eleição volta. Praticamente todos os eleitores se perguntam a mesma coisa. A efetividade desta lei. Luciana, acaba confundindo. Alguns candidatos, professor, acabam participando sob júdice, pendurado lá na justiça, e a gente percebe que realmente, né, não tem tanta efetividade assim. Aí você levanta o seguinte questionamento, né? O policial que muitas vezes combate o crime organizado, enfrenta facções que querem entrar na política, né? Não pode entrar na política, ou de certa forma tem um determinado impedimento nesse sentido. Existe até um projeto no Congresso Nacional nesse sentido. E o outro que já está condenado, só esperando infelizmente, essa leniência, né? Essa coisa ruim da justiça brasileira que não julga nunca, já está condenado, usa até tornozeleira eletrônica, muitas vezes condenado pela Lava Jato, é candidato. Como é que pode um negócio desse? Você está entendendo? Quer dizer, então é difícil você entender essas situações como essa, né? Tá certo, professor. E não são poucos, viu? E não são poucos. O que tem de candidato. E para piorar a situação, condenado, mais de 100 anos de prisão, você está entendendo? Usa tornozeleira eletrônica, aí faz pesquisa, está entre os 5 mais votados. Eu vou te falar, Daniel. E tem aqueles pormenores, alguma coisa está errada, entendeu? Se ele não for condenado em colegiado de tribunal, ele tem essa prerrogativa de continuar sendo candidato.
Vamos lá então, gente, continuando aqui com as mensagens. Vamos lá. Bom dia, bancada. O deputado Eliseu Nascimento, quando assumiu o primeiro mandato como vereador, nunca mais pegou em uma arma. Assessor Jefferson, do deputado Eliseu. Obrigada, viu? Inclusive, ele sempre nos assiste aqui. Nós falamos sobre beleza, a questão do deputado Catânia. O senhor citou os deputados, Sim. né? Em relação àqueles que já foram, né? Das Forças Armadas, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Segurança Pública como um todo. E tem um detalhe naquela foto lá, né? Que eu vou botar mais lenha nessa fogueira, Daniel, né? Porque o negócio é o seguinte, a criança está segurando uma arma, tá? Só que ela está no colo do pai, né? Estão imputando uma responsabilidade ao deputado Catani, numa foto em que a criança que está segurando a arma está no colo do pai, ou seja, a responsabilidade é do pai e não necessariamente do deputado. É que o deputado está enviando uma mensagem clara de que Sim. família livre é uma família armada, né? Essa que é a questão, e que a criança também participa disso. Realmente Obrigada, é bem Daniel. questionável. Vamos Você lá, está vendo gente. como é que você Mais pode construir uma mensagens narrativa aqui. paralela em cima exatamente de algo que, né? Enfim, vamos lá. Mas as redes sociais é do deputado, a postagem Sim, sim. foi dele, então, ou Sim. seja, a responsabilidade, professor, pode Da não foto. ser de fato de apenas uma única pessoa, mas os responsáveis pela criança e pela postagem dessa foto. Está fazendo parte das redes sociais do deputado, que é uma pessoa pública, ou seja, a dimensão Mas de desta quem é a foto. responsabilidade Então, da arma? Do vou pai deixar- ou do deputado? Vou deixar para a justiça definir isso, é professor. isso. Aí que tá o questionamento, Porque se o né? pai, eu não sei se aquele homem é o pai da criança, por exemplo. Eu Não também sei não se é sei, um mas tio, provavelmente não deve ser o sei se pai, é um né? pai, eu não sei qual pode ser no o pai. caso, exatamente, o grau de parentesco daquela criança com aquele adulto. É uma criança, então, ou seja, o maior é responsável por aquela criança. Se o deputado é avô, o pai da criança, nós não sabemos nesse momento, mas a responsabilidade pode ser compartilhada. Vamos. Mais mensagens aqui chegando. Bom dia para todos na bancada. Eu acredito que isso é vergonhoso. Apologia para armas. Aqui é o Miguel, do bairro Poção. Bom dia, bancada. Quando éramos criança, brincávamos de bang-bang, polícia e ladrão. E nem por isso crescemos marginais. Vai da índole e educação de cada um. E é fácil pedir o desarmamento quando o cidadão que pede anda com seguranças armadas e até os dentes. É o Edmilson de Várzea Grande. Olha, a questão aqui não é só transformar um cidadão em marginal. A gente está falando de segurança, de fazer apologia à violência. Uma criança não tem maturidade nenhuma para, de fato, estar brincando com uma arma. Muitas crianças morreram, infelizmente, porque, professor, tinha uma arma de fácil acesso dentro de casa. O Brasil passou por uma discussão para tentar ampliar a segurança dentro e fora de casa. No passado, quantos crimes não aconteciam em trânsito porque o cidadão estava armado, perdeu a cabeça. Aconteceu com o delegado. Até quem tem preparo para usar a arma comete esse tipo de Você falou do atrocidade. deputado Eliseu Nascimento, né? Eu recebi informação aqui, claro que não vou dar a fonte, né? Mas me informaram que ele não usa arma, mas ele tem 3 assessores armados que andam junto com ele. É um militar, né? É militar. Mais uma mensagem só, gente, falando um pouquinho de política para a gente chamar o intervalo. Bom dia, bancada. O prefeito Emanuel está de brincadeira lançando sua esposa para o governo do estado. Ele não quis ser candidato, sabendo que não tem densidade para isso. O seu vice também não. O Favro, idem. Agora a dona Márcia. Ora, quem é essa senhora na ordem do dia? Eu sou o Leandro, do bairro Dom, deve ser o Dom Aquino, né? O mais cuiabano dos bairros, é isso? Assina assim, Bom, sempre, gente, sempre. fica aí essa mensagem aí, porque nós passamos por essa discussão também, mas o tempo avançou aqui, são 6 horas e 46 minutos, voltamos em instantes. Enquanto isso, ficamos com imagens do trânsito, chegando aí na sua tela, a Avenida das Palmeiras, lá no Jardim Imperial. Olha, movimento aí grande também, o mercado imobiliário cresceu muito nessa região, muitos condomínios, né? Olha só o reflexo, trânsito pesado.